Pronto. Professora, vamos começar a trabalhar em cima de alguns projetos, ok? Eu vou trabalhar com o quinto ano. Então, os projetos do quinto ano são braço, lixeira e dispensador. Os dois mais simples são o braço. Seu microfone está desabilitado, professora? Oi? Pronto. Vamos trabalhar com o braço e vamos trabalhar primeiramente, com o braço, que é o movimento do motor, ok? E com o dispensador. Vamos lá. Quais são os componentes do dispensador? Vamos aqui, assim, trabalhar. Vou abrir bem aqui, vou fazer um ligeiro desenho. É importante os alunos poderem visualizar a estrutura. Vamos lá. O desenho, professora, basicamente é assim. Eu vou ter a placa Arduino. Eu vou ter a placa Arduino. Eu vou ter aqui o sensor de linha, onde eu vou ter o LED emissor e o receptor. E o que eu vou ter do outro lado? Eu vou ter do lado a bomba. O princípio, professora, que eu vou lhe mostrar é sempre o mesmo. Olha o que o aluno tem que entender. Que, independente do projeto, o projeto robótico, ele tem que ter em um dos extremos o sensor e o outro dos extremos o atuador. No meio, o que ele vai ter? Ele vai ter a placa de controle. Então, para que ele possa funcionar o projeto, a informação ela tem que ser sempre desse sentido. A informação ela vai ser captada pelo sensor, ela vai ser enviada para o Arduino. O Arduino ele vai processar essa informação dentro dele. O que é o ato de processamento? É o ato que ele vai tentar interpretar para poder saber o que ele vai fazer. E quando ele decidir o que ele vai fazer, ele vai enviar a resposta para o atuador. Se o sensor fosse LDR, era do mesmo jeito. Se fosse ultrassônico, era do mesmo jeito. Se o atuador fosse o LED, era do mesmo jeito. Se o atuador fosse uma bomba d'água, um motor comum, é do mesmo jeito. Independente do projeto, quando eu tenho sensor, placa de controle e atuador, é sempre esse caminho. Portanto, o projeto em questão, ele vai ter um sensor de linha. Como é que funciona esse projeto? O que acontece? Ele vai tentar identificar a mão. Então, como é que funciona a identificação da mão? Funciona da seguinte forma. Ele vai ter duas possibilidades. Ou ele vai detectar a mão, ou ele não vai detectar a mão. Ou seja, vamos lá. O que significa detectar a mão? Significa que o sensor em questão ele vai trabalhar para poder reconhecer aquela forma. Então, vamos começar a trabalhar o entendimento do funcionamento do sensor de linha, ok? Para a gente poder passar para o aluno. Isso no dispenser, que é o dispensador de álcool em gel. Vamos lá. Vou apagar esse daqui e vou focar agora só no sensor. Vamos lá. O sensor de linha, como eu falei, ele tem dois tipos. Não são LEDs, porque, na verdade, somente um deles é LED. Ou seja, eu tenho o claro, que é chamado de LED infravermelho, e eu tenho o escuro, que é chamado de fototransistor. Ou seja, um deles emite e o outro recebe. Detalhe, só quem é o sensor de toda essa estrutura é o pretinho. Ele é que é o sensor. A estrutura é chamado módulo sensor de linha. Eu posso chamar do claro, de sensor? Não. Ele, na verdade, faz parte da estrutura do módulo, mas o sensor em si, o que recebe, é só o escuro. O que acontece? O LED claro, ele vai enviar o raio infravermelho, e aí, quais são as possibilidades que ele tem? Se tiver algum obstáculo que possa ser refletido, não precisa ser um espelho. Pode ser simplesmente a mão. Essa vai bater na mão e vai voltar. Ou seja, se eu tiver bem aqui a presença da mão humana, vou aqui desenhar.
Vou aqui a mão humana. O que a mão vai fazer? Ela vai ser uma superfície refletora e aí ele vai fazer o quê? Refletir esse raio para o LED escuro. Essa é a primeira possibilidade. Qual é a segunda possibilidade? A segunda possibilidade é quando eu tenho o mesmo sensor de linha, módulo sensor, na verdade, a gente fala sensor por uma questão de hábito, mas é o módulo sensor. Então, sobre a mesma circunstância, eu tenho um raio infravermelho que ele vai enviar, mas de repente não tem a mão. Eu pergunto, tem alguma superfície para poder refletir? Não. Portanto, o LED que recebe não vai receber. Quantas possibilidades eu tenho aqui? 2. Ou ele recebe, ou ele não recebe. O que significa? Olha só. O que significa? O que significa ele refletir? Isso aqui é muito importante para o aluno. O que significa ele refletir? Significa que ele detectou a presença da mão. Então, o que o sensor vai trabalhar? O sensor vai dizer o seguinte: ei, Arduino, tem uma mão. Manda a bomba fazer o que eu quiser. Ei, Arduino, não tem uma mão. Manda a bomba para fazer o que eu quiser. Pronto. Com isso, eu já estou percebendo que esse sensor ele tem uma função. Ou ele é digital ou é analógico. Qual é o componente que tem, qual é o sensor? Qual é o tipo de sensor que eu tenho duas possibilidades? D de 2, D de digital. Ou seja, este sensor, ele vai ter uma função digital. Vamos agora verificar a montagem, ok? Vamos lá, professora. Não. Professora Márcia, nós temos aqui essas possibilidades. Vamos agora fazer o estudo do sensor propriamente dito. Ok? Então, se você observar, vou até compartilhar minha tela. Sensor de linha. Eu tenho vários tipos de sensores de linha. Eles vão mudar a sua montagem? Não. A montagem é sempre a mesma. Só que eu quero identificar porque no seu próprio kit eu tenho esses sensores distintos. Eu tenho este daqui, que no caso é o que você está na sua frente. Eu tenho esse daqui, que é o caso que muitas vezes está no Robotron. Eu tenho, deixa eu ver outro modelo aqui. Eu quero mudar o que eu estou com ele aqui. Não é esse aqui não. Pronto, esse bem aqui. Então, veja. Adriano, esse daqui tem 3 terminais. 1, 2, 3. E o que eu tenho 4. 1, 2, 3 e 4. Tem diferença prática? Não. No fundo, todo sensor, ele tem que ter, no mínimo, professora, 3 conexões. Observemos aqui, ó, olhando para aqui para a tela. O que significa isso? 3 conexões. Ele precisa ter um positivo para a energia, ele precisa de um positivo para dados e eu preciso de um negativo, que é o retorno. Qual é a diferença que eu tenho do LED? O LED, obviamente, eu só tenho 2 perninhas, portanto, eu tenho um positivo, que ao mesmo tempo passa energia e dados, e eu tenho um negativo, que é o retorno, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos entender que todo sensor, e quando eu falo todo, é todo, no mínimo tem 3, alguns têm 4, 5, 6. Vamos entender o que significa esses 4 terminais. Quando eu tenho esse positivo de energia, ele tem a função estritamente para poder alimentar o funcionamento do módulo. Ou seja, é uma energia em que o Arduino manda para o sensor. O positivo de dados já não é a finalidade de energia, ele é a finalidade de poder passar a informação que o leitor do sensor teve, ou seja, é um positivo em que o sensor é que manda para o Arduino. E o que é esse retorno? O retorno é a energia que sobra, que vai voltar para o Arduino. Então, vamos pensar no seguinte,
O positivo de energia do sensor, ele vai se comunicar com o positivo de energia do Arduino. Muito fácil. Mais com mais, menos com menos. Então, veja, o Arduino ele está mandando 5 volts. Aí ele manda 5 volts para o sensor. Dependendo da leitura que o sensor vai fazer, ele vai poder fazer o seguinte: opa, eu fiz uma leitura e vou mandar para o Arduino 3 volts. Então, esses 3 volts, ele bota em forma de dados, e o que sobra, ou seja, 2 volts, vai para onde? Para o retorno. Muito simples. Se eu mandei 5 e o Arduino, pelo sensor, pela leitura, mandou 3, sobrou quantos? 2. Com isso, professora, vamos agora ver... Isso. Exatamente. É a minha próxima explicação, é justamente essa. Por quê? Quando eu estiver relacionando sensor e Arduino, vamos agora ver exatamente quais são as conexões. Certo? Olha só. Quando eu tenho o positivo de energia do sensor, eu vou comunicar com o positivo de energia do Arduino. Mas quem é o positivo de energia do sensor? Nós chamamos de VCC. Você já pode procurar no seu sensor bem aí o nome VCC. Se você observar, no meu próprio aqui, eu também tenho VCC. Se você olhar aqui, ó, no seu, pode olhar na tela ali, ó, tem VCC e VCC. Ou seja, não muda o fato de o meu sensor ter esse formato e o seu ter. Esse positivo, ele serve para quê? Ele serve para poder passar energia. E ele vai se comunicar com quem do Arduino? Com a porta de 5 volts. Beleza? Vamos lá. Vamos direto para o GND. Vamos direto para o GND, só para poder ficar uma coisa bem fácil de entender. Ó. Esse negativo, que é o retorno, ele é o GND do sensor. Olha só, eu tenho o negativo do sensor e o negativo retorno do Arduino. Quem é o negativo do sensor? GND. Quem é o negativo do Arduino? GND. Se você observar, olha aí no seu, e aqui também tem GND. Tem GND tanto no seu, quanto aqui no meu. Olha aí na tela do computador. Pronto, GND, GND. Pronto. Mas, Adriano, o que acontece agora? Independente de quantas pernas, no sensor de linha, o que sobra é o que nós chamamos de positivo de dados. Olha só, se liga nisso, professor. Esse positivo de dados é o do sensor. Eu vou me ligar também com o positivo de dados do Arduino. No caso do seu sensor, eu tenho um positivo de dados chamado D0 e outro positivo de dados chamado A0. O que significa? Que eu posso tanto ligar na porta digital de dados do Arduino, quanto posso ligar na porta digital de analógica do Arduino. Então, veja, o que é a porta de dados? Ou é analógica ou é digital, porque ambas são positivas. E elas passam dados, ok? Então, entenda. Eu tenho o D0. Se eu escolher o D0, eu estou escolhendo a função digital. Se eu escolher o A0, eu escolho a função analógica. Mas ambas são positivas de dados. É como se eu tivesse, dessas duas pernas, a mesma função. Mas, Adriano, nesse daqui, que está esses dois aqui, é importante, professora, a gente mostrar para o aluno, porque o aluno que tiver com esses dois, ele não vai ver D0 e A0. Sabe o que ele vai ver? Ele vai ver o nome out. Olha aqui para o meu. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Out. Ele não tem o D0 e A0. Quer dizer que é outra perna? Não. O que significa o nome out? Out significa sair, ou seja, a informação depois que o sensor capta, ela sai do sensor para entrar no Arduino. Out. Essa perninha é a que passa dados. Então, eu posso ter o nome D0, posso ter o nome A0, mas posso ter o nome o quê? Out. É a mesma coisa. E eu vou ligar também com o positivo de dados do Arduino. Então, entenda. Quantos tipos de conexões eu tenho? 3. Positivo de energia, positivo de dados e negativo. Mesmo que tenha 4 pernas, essas 2 pernas têm a função de quê? De uma só. A função de positivo de dados. Entendido isso? Vamos para a montagem? Vamos lá.
Ele já conhece o alto de input. Aí a gente vai dar uma questionar, né? Você disse que quando ele manda para o menino, pois é, porque está saindo dele lá. Isso. Está entrando na Isso. Porque o input não é a conexão. O input é o ato de entrar no dispositivo e receber. Exatamente. Pronto, eu vou apagar essa parte aqui, certo? Vou agora, vamos fazer o seguinte, ó. Quando você montar, independente disso, vamos lá. O que eu aconselho você? Nunca montar, professora, com a peça, por exemplo, aqui, ó. Pode ir lá para lá, para lá, para lá. Aqui na frente, ó. Você tem que deixar esse espaço. Por quê? Você tem que montar sempre aqui na frente. Por quê? Porque o seu sensor aqui atrás, ó, é onde vão estar os jumpers. Se você colocar aqui na frente, ele vai ter interferência do jumper na leitura. O meu tá para cima, não importa. Mas o seu, como tá para frente, você tem que deixar atrás as conexões, tá bom? Então, você vai pegar o seguinte, você vai pegar o seu Arduino, aí vai pegar 3 jumpers. Adriano, tem cores? Lógico que não, mas eu gosto muito de pegar as mesmas cores para os alunos começarem a se habituar. Tipo, o vermelho, ele se caracteriza como energia. O jumper preto pode ser cinza ou preto, propriamente dito. Eu gosto de utilizar para o negativo. Por que isso? Porque na internet você já tem essa nomenclatura, então fica mais fácil quando você olha e observa. Tá bom? Vamos lá. Tudo bem. Mas se você tiver diferenciado, você não primeiro. Pronto, eu vou tentar achar para nós dois aqui. Pronto, se tiver cinza, você usa como negativo. O laranja como dados. Entendeu? Você vai entender que quando você mais fizer isso daí, mais você vai identificar na internet essas cores. Só falta o vermelho? Não tem problema não. Não tem nenhum problema. Quanto a esse daí, eu tenho que achar um preto aqui para mim. Mas se eu não achar, eu vou pegar um azul, para não ficar demorando muito. Pronto, vou pegar um azul. Isso. Agora eu quero que você faça o seguinte, professora. Eu quero fazer um teste com você. Não, eu quero que você coloque só o positivo de energia e o negativo. Não coloque o positivo de dados. Não coloque o positivo de dados. De dados. Coloquei aqui o VCC e o ND. Botei o cinza, o DD, que é para o preto, e o VCC, que é para eu coloquei o vermelho. Ok. Eu estou com dificuldade de achar qualquer jumper que eu acho bom. Mas aqui eu tenho. Não é a coisa que você quer. Não, pode ser. Obrigado. Vamos lá. Vou parar de compartilhar minha tela para ficar com a tela maior. Vamos lá. Olha só. Né? O que nós vamos fazer? Você já deve ter montado. Eu vou pegar o meu positivo de energia. É o do nano. Isso. Vou pegar o positivo, ó. O positivo é sempre o VCC. Aqui atrás. Esse aqui tá ok, ó. Não, só para poder. Aqui, ó. Positivo com 5 volts. Negativo no GND. Ok. O que eu quero fazer como teste? Eu quero que você observe que quando você ligar o Arduino no cabo USB, mesmo que não tenha a porta de dados, o sensor ele vai estar já ativado. Vamos lá. Vamos ligar, vou ligar com eu. Você observa, ó, o meu sensor aqui já ligou. Adriano,
O que nós temos que fazer agora? Professora, se você observar, essa pecinha aqui do meio, ó, esse quadradinho é chamado de potenciômetro. O que é esse potenciômetro? Ele regula a sensibilidade. Nós não vamos mexer nele ainda. Mas eu quero que você entenda que o que tem que acontecer? Ó, eu vou colocar minha mão. Ó. Tiro. Ele reconhece. Ó. Se você observar, olha o que está acontecendo aqui. Ó. Eu coloco o dedo, ele reconhece. Eu tiro o dedo, ele não reconhece. Reconhece, não reconhece. Se você fizer isso no seu, você vai ver que vai ligar um LED atrás do seu sensor. Ligou? Então, tem que ver a questão das conexões. Se está VCC com 5 volts e GND com GND. Pode ser qualquer forma, né? Não, entenda. O VCC é a porta de 5 volts. O GND é o negativo do Arduino. Você não vai ligar ainda nem no digital, nem no analógico. O sensor ligou? Deixa eu aí. Deixa eu ir aí, peraí. Então, assim, se você observar, vamos aqui, ó. Independente do sensor, o que nós temos aqui? Nós temos duas possibilidades, ó. Refletância, não refletância. O que significa quando eu coloco meu dedo aqui, professor? Ó, os dois LEDs acesos. O que significa isso daqui? Que o LED claro enviou, bateu no meu dedo e voltou. O que significa quando eu tiro? O LED claro mandou, não tem como voltar, então o sensor, o fototransistor, não faz a leitura, ok? Então, se você observar, eu liguei a porta de dados? Não. Então, para o sensor funcionar, eu não preciso da porta de dados. Agora, para o Arduino saber o que o sensor está lendo, é óbvio que eu vou precisar do positivo de dados. Então, eu vou pegar o positivo de dados, o meu é out, o seu é tanto o D0 quanto o A0. Aí, como você quer fazer a detecção ou não da mão, duas possibilidades é ligado na porta digital. Pode escolher qualquer uma, eu vou sugerir a 2. Aí, ó, agora eu coloquei já acendeu automaticamente. Ah, mas pelo de baixo. Vamos colocar na 3? Pronto? Beleza. Com isso, professora, vamos agora fazer o seguinte. Adriano, eu gosto muito de fazer essa pergunta para o meu aluno, professora. Olha só. Você consegue fazer uma prova sem estudar? Não. E como é que a pessoa estuda? Lendo. Então, o sensor, para ele poder realmente fazer a prova, o que é fazer a prova? É ter uma ação, é desempenhar um comando. O que ele precisa? Ele precisa saber o que ele está lendo. Então, antes de nós pensarmos em construir o código, antes de nós pensarmos de fazer o projeto final, eu preciso saber o que o sensor está lendo. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou escrever já o nome. É o quê? Nós vamos fazer o procedimento de estudo de leitura do sensor. Vamos lá, deixa eu colocar bem aqui. Vamos aqui. Aqui, vou abrir um novo código. Vamos lá. Eu vou colocar o título bem aqui, professor. O que nós vamos fazer? O estudo de leitura do sensor. Mas, Adriano, o que é esse estudo? É que ele está por trás do sensor, por trás dos olhos do sensor. Eu só posso dizer, motor liga, motor desliga, bomba desliga, se eu souber o que está por trás dos olhos dele. Então, esse estudo, nós vamos saber como é que ele lê. Vamos lá? Vamos lá, professora. Vou tirar essa partezinha aqui, que não precisa, daqui é só informação do que eu vou setar. Vamos lá. Quantos blocos tem um código? No mínimo 3. Bloco das variáveis, bloco do setup e bloco do loop. Esses 2 blocos que você está vendo já de cara são blocos nativos, são blocos que já nascem. Mas eu posso construir outro bloco para quê? Para que me facilite a estruturação. Adriano, para que eu crio o bloco das variáveis? Para poder ajudar na estruturação e facilitar o entendimento de todo o código. Beleza? Como é que eu faço isso? Dou Enter, desço.
Beleza. Com isso, o que nós vamos fazer? Eu vou agora, vamos aqui, eu vou até desenhar, ficar bem ilustrado, professor. Esse daqui, ó. Esse bloco, eu vou chamar de bloco das variáveis. Vou chamar de bloco das variáveis. O que acontece no bloco das variáveis? Eu vou atribuir um nome. Um nome para quê? Dois pontos. Letra A. Eu vou atribuir um nome para o número de porta e vou atribuir um nome para o armazenamento do sensor. Vamos com calma. Vamos lá. Professora, do jeito que está aqui o nosso código, o nosso esquema, o nosso circuito, quantos componentes eletrônicos estão conectados ao meu Arduino? 1. Eu só tenho um sensor. Beleza. Do sensor, eu tenho quantas conexões estabelecidas com o Arduino? 3. Mas eu te pergunto, será que as 3, elas vão passar dados? Não, somente uma delas. Então, na hora de programar, eu não programo o GND, eu não programo a porta positiva de energia, eu programo quem? O positivo de dados. Então, vamos lá. Eu vou olhar para o meu código, vou tirar isso daqui e vou pensar. Quem é a porta responsável pela transferência de dados do meu sensor? É a 3. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar um nome, uma variável para esse número de porta. Como é que eu faço isso? Int, espaço. Não foi a porta 3? Pronto. Então, vamos dar um apelido, vamos dar um nome, vamos dar uma variável. Pode ser qualquer nome? Pode. Pode ser Adriano, Márcio, João, Antônio, Maria. Posso escolher porta, Sesc, eu posso escolher qualquer nome. Só que o que nós indicamos? Escolher nomes que assemelham o que eu quero que aconteça naquela porta. Ou seja, que componente está lá? Não é o sensor de linha? Então, eu vou fazer o seguinte, linha igual a 3, ponto vírgula. O que foi que nós fizemos agora? Nós atribuímos a um número de porta 3 um nome. A partir de agora, você vai esquecer a palavra 3. Toda vez que você quiser se referir à porta 3, o número de porta 3, você vai chamar de quê? De linha. É igual, por exemplo, quando eu digo assim, meu nome é Adriano, mas aqui na sala eu sou chamado de professor. Então, eu atribuí um nome. Eu continuo como Adriano. Alguém pode me chamar por Adriano. Eu posso ser o 3, mas eu vou atribuir o nome de professor. Então, do mesmo jeito, a porta 3 pode ser chamada de 3, mas a partir de agora, ela vai ser chamada de quê? De linha. Beleza. Fizemos, riscamos a letra A. Vamos para a letra B. Bloco das variáveis do nome. Eu vou dar um nome para quê? Para o armazenamento do sensor. Como assim, professor? Pensa comigo. O que o sensor faz? Ele faz leitura. Se ele faz leitura, ele precisa pegar esses dados para depois reproduzir alguma ação. Só que se ele ficar recebendo e não tiver onde armazenar, eu não vou conseguir realizar a efetiva ação. Então, o que nós vamos fazer agora? Escolher um nome para poder armazenar as informações do sensor e, quando eu quiser, eu já sei exatamente onde estão as informações do sensor. Olha como é que é fácil. Então, a gente coloca para o aluno o seguinte, no bloco das variáveis, eu tanto dou um nome para a porta, quanto nome para o local em que eu vou armazenar. Na internet, a literatura fala muito como a palavra estado, por exemplo. Qual é o estado do sensor? Ou seja, qual é a leitura do sensor? Outra palavra que a gente lê, que a gente detecta muito é leitura, o nome leitura. Eu, Adriano, para poder facilitar meu aluno, gosto de usar a palavra caixinha. Por quê? Quando eu escrevo int, caixinha, o que eu estou dizendo? Que caixinha é a palavra em que eu escolhi onde vai ser armazenado as informações. E lá na frente do meu sensor, quando eu perguntar, ei, sensor, faz isso. Aí o código vai perguntar, mas onde é que eu tenho essas informações? Está lá na caixinha. Então, vai lá na caixinha que lá tem tudo que você precisa. Então, o código, ele vai facilitar por quê? Porque na hora que você quiser dar uma ação, as ações vão ser obtidas através da palavra caixinha. Entendido? Acabamos a primeira parte, professora. Só tem 2 linhas, ó. Só fizemos 2 linhas. Int LED igual a 3, ponto vírgula, int caixinha. Beleza? Uma é número de porta e outro é o valor.
Ou seja, é o local que está armazenando os dados. Vou até colocar assim, ó, armazenamento dos dados do sensor. Beleza. Vamos agora para o terceiro, o segundo bloco, que é o void setup. Beleza. Nós vamos agora para 50% do código. Vamos lá. O que é o void setup? Eu vou agora escrever. Exatamente. Eu vou escrever aqui para ficar bem didático. Ó. Ele é chamado de bloco das configurações. Por que bloco das configurações? Aqui não tem nenhuma ação propriamente dita. Não é aqui que eu vou mandar as ações. Aqui eu vou configurar a comunicação do meu sensor, dos meus componentes, com o Arduino. Como é que eu vou configurar? Primeiro, eu vou escolher o número. Desculpa. Escolher o número da porta. Letra B. O que eu vou fazer? Além de escolher o número da porta, eu preciso dizer, nessa porta, qual é o sentido da energia? Qual é o sentido dos dados? Ela está entrando no Arduino? Ela está saindo do Arduino? Então, eu vou fazer o quê? Sentido dos dados barra energia. Por que dados barra energia? Porque o Arduino, ele entende a informação como um pulso elétrico. Então, se você manda o pulso, é como se você estivesse mandando um comando para fazer alguma coisa. Se você não manda o pulso, é como se você não estivesse mandando o comando. Entendido? Então, esse comando tanto pode entrar, o sentido de entrar, ou o sentido de sair. Ou seja, professor, nós temos aqui a possibilidade de ser o quê? Input ou output. Beleza? Bem, vamos lá. Com isso, no bloco das configurações, Adriano, eu faço só isso? Olha, professor, no bloco eu posso fazer várias coisas. Só que eu vou parar na letra C, que é o que nos interessa. Na letra C é o seguinte, diferentemente do semáforo, porque o semáforo não tinha sensor, o sensor... Bom dia. A gente pode parar aqui. Peraí.